Olá, tudo bem? Eu sou João Carlos e hoje vamos falar de proteção por chuveiros automáticos em áreas de estocagem com tetos altos. Vamos lá? Bom, ao construir um galpão, é muito comum se fazer a pergunta, um galpão de estocagem, qual altura de teto eu vou construir? Ele vai ter menos de 12? Ele vai ter 13,70 metros, 14,60 metros, 15,20 metros, 16,70? Ou vai ter mais do que 16,70? Aposto que muitas vezes você já se perguntou isso. E muitas vezes não sabe também de onde vieram essas alturas. Essas alturas vieram das normas de proteção por chuveiros automáticos para áreas de estocagem. Vamos falar um pouco sobre isso? Qual o pé direito do galpão de estocagem que devo construir? Basicamente, essa pergunta ela tem que vir associada com algumas outras. Quais são os conceitos mínimos de proteção que eu preciso saber? O galpão é do tipo especulativo ou para uso definido? A operação é automática ou manual? O que a IP e a Protectotec recomendam? Só a primeira coisa, vamos para os conceitos de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, tá? O pé direito para sistema de sprinkler, ele é considerado na telha e no ponto mais alto do galpão. Cuidado, porque quando se pensa em termos comerciais desse galpão, é comum pensar na altura do galpão como sendo aquela comercial, ou seja, abaixo da viga. Lembre-se, para os chuveiros automáticos, o que interessa é onde o bico está instalado. E onde o bico está instalado? Junto da telha, tá bom? Então, é no ponto mais alto, junto da telha. Mercadorias diferentes queimam de forma diferente. Isso até uma criança sabe. Um pneu, por exemplo, ele queima muito mais do que uma madeira. Alguns produtos plásticos, por exemplo, queimam muito mais do que papel. Então, é importante entendermos isso, que produtos diferentes queimam de formas diferentes. E a proteção contra incêndio vai ser diferente, produto para produto. Um outro detalhe, pessoal, que faz muita diferença. Caixa de papelão é um aliado para proteção quando se trabalha com chuveiro automático e não um vilão. Você sabe por quê? Porque quando o chuveiro abre, ele não joga água somente aonde está pegando fogo. Ele acaba também jogando água nas mercadorias que estão próximas, que ainda não começaram a pegar fogo. Se eu molho uma mercadoria que ainda não começou a pegar fogo, provavelmente ela não vai entrar em ignição. E o papelão, ele é importante por conta disso, porque ele encharca. Se ele encharca com a água, ele não vai pegar fogo. Agora, imagine um material plástico. Se a água bate no plástico, a água escorre. Se a água escorre, eu não tenho esse benefício de encharcar. E, logicamente, o incêndio pode atingir essa mercadoria do lado. Um outro detalhe, pessoal, que é muito importante ser entendido: nem toda forma de estocagem é permitida. Muitos clientes, muitas pessoas gostam de trabalhar com algumas formas de estocagem, e não é que essa forma de estocagem não seja permitida. Ela não é possível ser usada quando se quer uma proteção por chuveiro automático. Muito importante isso, principalmente nesse momento de pandemia, onde os galpões hoje estão virando praticamente lojas, e é muito comum a gente ter, por exemplo, situações de picking de mercadoria nos primeiros níveis, onde as pessoas pegam os porta-pallets, por exemplo, e colocam pranchões de madeira. Esse tipo de solução até dá para fazer com chuveiro automático, mas tem uma série de restrições. Existem outras situações, por exemplo, trabalhar com aerosóis em instantes que também não são possíveis de trabalhar com os critérios que são existentes hoje em chuveiros automáticos. Então, a gente tem que ter em mente que nem tudo que a gente quer, ou nem tudo que é feito para áreas de estocagem, é possível ser mantido dessa maneira quando se trabalha com chuveiro automático. E um outro detalhe, pessoal: alguns produtos necessitarão de adaptações especiais, e isto é normal. Não pense que existe uma altura de galpão coringa que eu nunca vou ter que fazer nenhuma adaptação para trabalhar com chuveiros automáticos. Vai ter que sim, dependendo do tipo de produto, a gente vai ter que fazer uma adequação. Essa adequação geralmente é com forro ou com instalação de sprinklers de nível intermediário. Quando a gente falar de pé direito de um galpão,
Lembre-se, não é embaixo da viga, é no ponto mais alto do telhado, logo abaixo da telha, bem na telha, tá bom? Aqui são imagens que representam bem a queimas de produtos diferentes. A primeira imagem, no canto superior esquerdo, são pneus sendo queimados. Qual que é a característica do pneu? Liberação de muita energia, muita fumaça. A segunda imagem é a queima de um sofá. Um sofá tem uma característica interessante, ele queima muito rápido. Se vocês já viram incêndio num sofá, vocês vão lembrar que a rapidez com que esse incêndio se espalha no sofá é muito grande. A terceira imagem, à direita, é uma imagem de madeira queimando. Essa a gente já viu diversas vezes e a gente sabe que madeira não é fácil queimar. E a madeira, ela não queima tão rápido quanto um sofá e nem libera tanta energia quanto um pneu. A foto no canto inferior esquerdo é um líquido ignífero, álcool, gasolina. Ele queima de forma muito interessante, porque a queima se dá sempre pela superfície do líquido. E se esse líquido escorre, o fogo vai junto, como a gente está vendo nessa foto. E a foto mais à direita é um botijão de gás. Um botijão de gás ou um tanque com líquido combustível tem características especiais, principalmente que, dependendo da forma com que ele é queimado, ele pode explodir. Então, a gente percebe que no nosso entorno, nem tudo queima da mesma maneira. Logo, as proteções também serão diferentes para cada caso. Um exemplo clássico disso é essa foto. A gente tem à esquerda uma fralda descartável embalada em caixa de papelão. Na direita, mesma fralda descartável, porém agora fora de caixa de papelão. A foto da esquerda é muito mais fácil de proteger, porque a queima dessa mercadoria que está em caixa de papelão, quando o sprinkler abrir, vai molhar as caixas ao lado e vai evitar um incêndio generalizado. Já a foto da direita, a água vai bater e vai escorrer, então ela não consegue encharcar a mercadoria. Aqui uma foto interessante. A foto da esquerda é uma adaptação num galpão de estocagem para armazenagem de pneus. Pneus, nós vamos ver um pouco mais para frente, requer uma altura de telhado mais baixo e dificilmente eu consigo trabalhar com sprinklers de nível intermediário em pneu. A foto da direita é uma foto de um sprinkler de nível intermediário, um sprinkler no meio do rack. Pessoal, vamos entender uma coisa muito importante. Não, os sprinklers eles têm que estar próximos das mercadorias que estão queimando para eles efetivamente conseguirem combater. Se o bico de sprinkler ficar muito distante da mercadoria, provavelmente a água vai evaporar antes de chegar na onde está queimando. Por isso que muitas mercadorias, principalmente aquelas que queimam muito rápido e aquelas que liberam muita energia, o teto ele tem que ser mais baixo. O teto sendo mais baixo, o bico de sprinkler está mais baixo e vai estar mais próximo da mercadoria. João, eu não posso construir um teto, por exemplo, de 18 metros de altura e colocar o bico de sprinkler a 12, a 13, porque aí ele vai estar mais próximo da mercadoria. Não pode, infelizmente não tem como, porque o bico de sprinkler só se acionaria numa situação como essa se o incêndio ocorresse exatamente debaixo do bico. E normalmente não é isso que ocorre. Então eu preciso de ter um telhado para que esse calor acumule no telhado e esse colchão de ar quente que se forma no telhado abram os sprinklers que estão próximos. Fechou? Essa é uma foto interessante que mostra dois modelos de galpões de estocagem. Na esquerda, eu tenho um galpão especulativo. Na direita, eu tenho um modelo que é um build-to-suit. É um modelo feito sob encomenda. Então, na verdade, o que muda de um galpão para o outro? Um galpão especulativo, eu preciso de ter flexibilidade, custo de implantação, porque eu preciso fazer com que esse negócio me dê um retorno financeiro. E ele também tem uma característica que é uma característica de localização. Muitas vezes a característica de estocagem daquele galpão está ligada à localização. Galpões próximos de centros urbanos, por exemplo,
geralmente não tem operações com porta-pallets, são operações mais rápidas, tá? São operações tipo transportadoras. Galpões mais afastados de centros urbanos costumam ter operações logísticas com porta-pallets. Galpões, por exemplo, em entroncamentos rodoviários, costumam ter galpões do tipo e-commerce. Então, a localização é extremamente importante quando eu faço um projeto de galpão especulativo, porque isso vai definir as características da mercadoria que eu vou estocar. Quando eu trabalho com um galpão do tipo Build to Suit, um BTS, a primeira característica mais importante, ele é feito sob medida. Ele é feito exatamente do jeito que eu quero, buscando todas as vantagens que eu posso ter em todas as tecnologias. Geralmente são automatizados. Então, esses galpões, eles têm características próprias, porque ele precisa de atender a uma necessidade específica de um cliente. E, principalmente, pessoal, os produtos são definidos. Dentro dessas características, é muito mais fácil eu fazer uma proteção de um galpão BTS do que de um galpão especulativo. E uma coisa interessante, o galpão BTS, ele é muito mais fácil também para eu trabalhar com tecnologias específicas, como sprinklers de nível intermediário, por exemplo, os sprinklers em REC. Quando a gente falar, pessoal, galpões até 12 metros de altura, aonde geralmente eu uso galpões até 12 metros de altura, aonde eu tenho mercadorias que o desenvolvimento do incêndio é muito rápido ou que a liberação de calor é muito grande. Características clássicas de galpões de estocagem de pneus, como da foto da esquerda, ou galpões de plástico expandido, como da foto da direita, colchões, sofás, isopor e outras mercadorias que queimam muito rápido, liberam muito calor, beleza? Por que que eu preciso de limitar esses galpões a 12 metros? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que trabalhar com sprinklers de nível intermediário, eu vou ter que reduzir, eu vou ter que trabalhar muitas vezes com porta-pallets fixos, e muitas vezes isso não é possível. Estocagem de pneus raramente ocorre situações como essa foto da esquerda, onde os racks são fixos, geralmente são racks portáteis. Idem a foto da direita. Observe que a foto da direita é exatamente rack portátil. Rack portátil não aceita sprinkler de nível intermediário. Então, qual é a solução? Trabalhar com tetos até 12 metros. 15 metros e 20 até 16, até 15 metros e 20 versus até 16 metros e 70. Observe que essas fotos são idênticas. E essas fotos é um galpão de estocagem convencional. Por que que eu separei esses dois? Porque o custo da instalação, apesar dos dois, tá? Tanto até 15 metros e 20 quanto até 16 e 70, ter como proteger somente com sprinklers de teto, sem a necessidade de sprinklers de nível intermediário para mercadorias convencionais, tá? O custo da instalação é muito maior. Se eu trabalhar com galpões até 15 metros e 20, o custo é X. Se eu subir para 16,70, provavelmente esse custo é 30% maior. Então, se a gente pensar, a gente tem tecnologia até 16 metros e 70 para um galpão convencional? Tem, só que o custo da instalação, quando ele passa de 15 metros e 20, é considerável. E quando eu tenho galpões que passam de 16 metros e 70, pessoal, aí não tem conversa. A gente tem que trabalhar com sprinklers de nível intermediário. Esses são os contatos da Protectotec e esses são os contatos da IP. Eu queria terminar essa apresentação falando para vocês o seguinte: a escolha entre a altura de galpão não é da Protectotec e não é da IP, mas estamos aqui para ajudar você na melhor escolha. Fique à vontade, nos ligue, nos mande e-mail, nos procure nas redes sociais. Vamos dar a melhor solução para o seu projeto.